E aí, pessoal, última questão do dia, questão do ITA São Paulo. O professor precisa dormir, o professor está exausto já, mas vou deixar mais uma questãozinha de geradores para vocês aqui. Essa é uma questão bem legal, ITA, né? Se você está focado em aeronáutica, não tem nada melhor para você do que o ITA. Vamos resolver essa questão e ver o que que ela trazia de difícil aí para nós, né? Ou de complicado, de complexo, não sei. Para mim é uma questão relativamente simples, mas ela tem bastante minuciosidade de enunciado, assim, de você o enunciado dela é bem claro, na verdade, mas ela tem bastante coisa que você tem que levar em consideração. Então vamos para a questão, sem mais delongas, né? O professor Felipe Luz, física no YouTube, tem uma vinhetinha de transição agora entre a nossa cara aqui e a questão em si, né? O que o exercício te fala? Olha, é uma questão que tem um desenho bem bonito aqui, né? De um motor, um farol, um gerador aqui para vocês no canto. Mas ele te dá um enunciado bem cheio de informação também, né? Pelo menos informações importantes. Ó. Quando se acendem os faróis de um carro cuja bateria possui resistência interna equivalente a 0,05 ohms, então ele te deu o valor dessa resistência interna aqui. Um amperímetro indica uma corrente de 10 ampere e um voltímetro uma voltagem de 12 volts. Esse termo aqui é horroroso, né? Não sei nem como o ITA teve coragem de colocar isso aqui no enunciado, né? Voltagem. Credo, que termo horrível. Isso aqui a gente não usa em ambiente acadêmico, tá, gente? Bom, de qualquer forma, eu vou reduzir um pouco essa imagem aqui. Vou deixar ela bem pequenininha, porque senão a gente vai ficar com pouco espaço para fazer a questão em si, né? Para fazer o cálculo, tá? Então vou tomar liberdade aqui de diminuir o tamanho da imagem. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar os valores. Então a gente está colocando o seguinte, ó. Quando você tem os faróis acesos, então essa chave tem que estar fechada para poder acender o farol, né? Vai percorrer uma corrente aqui pelo circuito. A corrente vai passar pelo farol e vai passar pelo amperímetro. Então, quando ele fala ali que no amperímetro você tem uma medição de 10 ampere, né? É porque essa corrente passou por geral aqui e o amperímetro marcou ali 10 ampere. A gente pode dar um zoom enquanto isso, né? Para que você possa ver o desenho mais de pertinho. Depois a gente vai escrevendo aqui na lateral, nas partes em branco. Deixa eu ver se está pegando para vocês. Vou voltar a tela aqui um minutinho, só para ver como é que está a configuração. Eu acho que está pegando bonitinho, todo mundo consegue enxergar, beleza. Então, aqui eu tinha 10 ampere referente ao meu amperímetro. Isso é interessante porque que acontece? Além de você ter 10 ampere aqui, você também ia ter um valor no voltímetro, né? E o exercício te fala que esse valor no voltímetro era de 12 volts. Então você tem 12 volts no voltímetro e 10 ampere no amperímetro. E aí eu volto a dar um zoom aqui e vamos calcular aqui para o farol, trazer para cá, né? O valor da resistência dele. Porque se eu tenho a tensão que passa por aquele voltímetro e a corrente que passa pelo amperímetro, eu consigo calcular a resistência do farol. E isso é bem simples de ser calculado, porque o que a gente vai levar em consideração? Que esse voltímetro aqui, ele está em paralelo com o farol. Então, se ele está em paralelo com o farol, ele está medindo a tensão do farol, né? Porque em paralelo a tensão é igual para ambos os caras. Então, a gente tem 12 volts aqui. E se esse voltímetro é um voltímetro ideal, você não vai ter passagem de corrente elétrica por aqui. Então a corrente elétrica que está vindo do gerador está indo direto para o farol e depois passando pelo amperímetro. Então a gente pode alegar que a corrente é 10. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a primeira lei de Ohm, né? Onde diz que resistor é igual a tensão sobre corrente. Então 12 dividido por 10 é igual a 1,2 ohms, né? E aí eu consigo com isso já deixar calculado aqui o valor da resistência do farol. Tem muito aluno que não entende o porquê que é importante calcular a resistência do farol ou calcular a resistência da lâmpada, dos equipamentos que estão conectados no circuito. É importante você calcular a resistência porque ela te permite, no futuro, descobrir corrente, descobrir outras coisas. Então é sempre importante saber qual que é a resistência que está no circuito ali sendo trabalhado, seja o farol, seja o motor, porque a resistência é uma das únicas grandezas que são fixas. Você pode mudar a tensão nesse farol, mas a resistência dele vai continuar sendo a mesma. Então, agora que eu sei que a resistência dele vale 1,2, se a gente mudar a tensão no farol, eu consigo calcular qual é a nova corrente passando por ele. Por quê? Porque o valor da resistência é fixo. Então, sempre que eu mudo
um objeto de tensão, pode ser uma torneira elétrica, um chuveiro, qualquer equipamento, saber a resistência é importante porque ela te permite calcular as novas correntes, ou se você está passando uma corrente diferente, dá para você calcular também qual que é a tensão que aquele corpo está submetido. Essa é a importância de você saber de você saber o valor da resistência e calcular a resistência desses equipamentos. Beleza? Vamos voltar lá. Então, o que, que eu tenho aqui agora que fazer, né? Eu tenho que continuar lendo a questão. Então, eu vou dar um zoom out aqui. Opa, um pouquinho menos. Aqui, acho que agora já dá para mim ler a questão com vocês. Acho que eu fui demais. Né? Ao ligar o motor de arranque, então agora quando eu fechar essa chave aqui, ó, e ligar o motor em si, a corrente passar pelo motor, o que vai acontecer? Eu vou ter corrente passando pelo motor e pelo farol, tá, gente? A corrente agora que está vindo do gerador, ela vai se dividir. Ela vai parte para o farol, vou chamar de F. Meu Deus, que F mais horroroso. E aqui uma parte vai para o motor, então vou chamar isso aqui de M. Beleza? Quando você faz isso, você percebe que o amperímetro ele deixou de marcar 10 ampere e passou a ligar 8 ampere, a marcar 8 ampere. Ou seja, a corrente caiu aqui, né? E aí olha como é importante saber a resistência. Agora que eu sei a resistência, eu consigo calcular a tensão. Qual que é a tensão que esse farol vai estar submetido, né? Porque não é mais 12 volts, né? Se está diminuindo a corrente aqui, eu estou ligando o motor, a tensão do circuito aqui está mudando. Então vamos calcular aqui, né? Como é que ficaria a tensão nesse caso quando você está ligando o amperímetro aqui e vendo que tem 8 ampere. Então o que vai acontecer? Olha, tensão, se eu passar o I aqui, né, que está dividido multiplicando, pode ser dado pela resistência vezes a corrente que passa pelo farol. O amperímetro ele marca a corrente que passa pelo farol, né? Porque se nós percebermos aqui o fio que está ligado ao amperímetro é o fio que o farol está ligado. Então não está medindo corrente que passa pelo motor, está medindo corrente que passa pelo farol. Então a resistência do farol é de 1,2. E a corrente elétrica que passa pelo farol, ela é de quantos amperes? 8 amperes. Oh, que maravilha! Então nós sabemos que a tensão é de 9,6 volts no circuito. E olha que bacana. Eu sei também que quando nós tínhamos só o farol ligado, o gerador estava fornecendo 12 volts para o circuito. Então, se eu pegar o primeiro momento lá, onde eu tinha 12 volts de tensão, eu consigo calcular a força eletromotriz. Porque olha que interessante, se o farol estava recebendo 12 volts, quer dizer que o circuito estava alimentando ele com 12 volts. Qual que é o valor da força eletromotriz? Sabendo que a corrente que passava pelo farol de 10 ampere aqui era a mesma que saía do gerador, né? Então era a mesma que passava por essa resistência interna. Então eu vou pegar o valor da resistência interna, que era 0,05, o exercício me forneceu, e vou multiplicar pela corrente, que era 10. E aí isso daqui vai dar 0,5, certo? Só que ele está negativo. Então eu posso passar para o outro lado positivo. Eu não sei se estou escrevendo muito embaixo. Ah, não, dá para vocês verem aí na tela, né? Opa, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar certinho. Beleza, vocês não conseguem não. Se eu for mais uma linha aqui, vocês não conseguem. Tá, eu fico mudando de tela, gente, porque aqui eu tenho só o monitor. Então fica difícil visualizar tudo que está acontecendo. Eu preciso fazer essas mudanças, tá? Então eu vou passar esse menos meio aqui para o outro lado. E aí onde eu tinha só o 12, vai chegar aqui o meio positivo agora. E aí com isso você vai conseguir calcular o valor da força eletromotriz. Então a força eletromotriz ela é equivalente a 12,5 volts. E aí isso é legal de você saber, porque o que acontece? Se eu sei a força eletromotriz, e agora que o motor está ligado, eu sei que a tensão caiu para 9,6 volts, olha que interessante. Eu posso recalcular. Então, a tensão fornecida pelo gerador, ela tem que ser igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. O que acontece? A tensão que está chegando no farol é a mesma que vai chegar no motor, porque está todo mundo em paralelo. Quando os caras estão em paralelo, a tensão aqui, que eu vou chamar de tensão 1, tem que ser igual à tensão aqui no motor, que eu vou chamar de tensão 2, que tem que ser igual à tensão que está saindo do gerador ali, que é tensão 3, né? A diferença de potencial
no gerador. Então a tensão é igual para todo mundo. Então se eu tenho aqui uma tensão de 9,6 volts para o farol, né, eu posso colocar aqui 9,6 volts, e a força eletromotriz que o meu gerador tem é de 12,5 volts, vou colocar esse valor aqui, né, 12,5, e a resistência interna do circuito do gerador ali, né, era de 0,05 e resistência não muda, vai continuar sendo 0,05, eu vou conseguir encontrar um valor muito importante para mim agora. Eu vou conseguir encontrar qual é a corrente que está percorrendo o circuito, qual é a corrente total do circuito. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse 12,5, vou passar para o lado de lá. Então vai ficar aqui 9,6 menos 12,5. Eu acho, a gente está começando a doer minha mão de tentar escrever com o mouse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou inserir uma caixa de texto. E aí eu vou digitando os números que fica mais fácil e mais rápido também, né? O vídeo não fica tão longo, ó. 9,6 menos 12,5 vai ser igual àquele menos 0,05 i que ficou ali do outro lado. Então ficou assim a minha expressão, ó, né? Então agora eu vou pegar, eu vou subtrair esses valores aqui. Então, basicamente, o que nós temos é... Deixa eu vir para cá, dar um Enter. 12 menos 9 daria 3, né, gente? Só que aí esse meio, esse 0,6 aqui não vai bater. Então o que que vai acontecer? Isso aqui vai dar 2,9, acredito eu, né? Então aqui vai dar 2,9, esse valor aqui é negativo. E do lado de lá eu vou continuar tendo o menos 0,05i, tá? Então vamos pegar esse valor aqui que está negativo, ó, e vou passar para lá dividindo. Vai ficar menos 2,9 dividido por 0,05. Esse termo aqui é negativo, né? Isso é muito legal, porque agora que eu tenho negativo em cima e embaixo, eu sei que o valor vai ficar positivo. Então basta eu dividir esses dois valores aqui para encontrar o valor da corrente. E aí eu vou abrir a calculadora aqui e a gente vai fazer essa conta, ó, 2,9 dividido por 0,05, 58. Então, o circuito está recebendo 58 amperes, cara. 58 amperes está indo para o circuito. Vamos voltar aqui para a tela, colocar aqui a visão mais ampla, para você lembrar do que estava acontecendo. Vou apagar um pouco aqui, que eu acho que eu baguncei muito, né, a imagem. Então, pega a borracha aqui e vamos deletar essas coisas aqui. Opa, deletei o enunciado. O enunciado eu não quero não. Borracha de traço. Tá, limpei o circuito. Então o que está acontecendo? Agora que a gente tem a chave fechada aqui e a chave fechada aqui, a corrente que vem do gerador aqui de 58 amperes, ela vai se dividir, né? Parte dela, quando chega nesse nó aqui, né? Ela vai para o farol e parte dela desce aqui para o motor. Só que a parte que vai para o farol a gente já sabe. A parte que vai para o farol é a que está medindo no amperímetro. E o amperímetro está medindo 8 amperes. Então desse 58, tá vindo 8 para cá. Se tá vindo 8 para cá, quanto que tá vindo aqui pro motor, né? Pro motor vai estar indo 50 amperes, né, gente? 50 amperes. Ah, professor, mas tem um nó aqui, né? Não vai descer corrente pelo voltímetro? Não, não vai, porque o voltímetro, quando a gente considera que o voltímetro é um objeto ideal, a gente considera que a resistência dele é infinita, né? Então, se a resistência dele é infinita, não tem corrente nenhuma descendo aqui, porque a resistência é muito alta, né? Então, quanto que está passando pelo motor de corrente? 50 amperes. Quando ele pergunta para você, ó, e pede para você calcular a corrente que passa pelo motor, você vai calcular a corrente que passa pelo motor, vai dizer que ela é igual a 50 amperes, né? Como é que eu sei disso, professor? É só pegar 58 menos 8, né? Ou se você quiser montar a equação, se você gosta de deixar tudo organizadinho, você poderia montar a equação assim, ó. Dizer que a corrente total é igual à corrente que passa pelo motor mais a corrente que passa pelo farol, tá? Aí você trocava essa corrente por 58 e essa por 8 e ia acabar descobrindo aqui que a corrente que passa pelo motor é de 50 amperes, tá? Então é isso, né, gente? Espero que você tenha gostado dessa questão aí. Essa é uma questão que leva um tempo, né? Não é uma questão tão simples
de ser resolvida, você teria que realmente pensar um pouco nela, trabalhar um pouco ela com calma, mas era uma questão bem bacana, né? Eu gosto bastante dessas questões que ele te dá o circuito todo desenhadinho, te dá informações, você tem que ficar vendo para onde vai a corrente, o que está acontecendo. Bom, é isso, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até qualquer hora. Tchau, tchau, fui. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.